Aleluia. Sabe, queridos, a fé é o passaporte para penetrarmos no reino de Deus, para vivermos no reino de Deus. Sem fé você não consegue viver uma vida no reino de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 38, que o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Sabe por que Deus não quer que nós recuamos? Mesmo quando nós muitas vezes queremos recuar, mesmo quando muitas vezes nós nos vemos sufocados, Deus não quer que nós recuamos, mesmo em meio a essas situações. Sabe por quê? Porque Ele quer fazer você contemplar e desfrutar desse poder que há em viver pela fé. Nós somos o povo da fé, queridos. A fé para nós não é simplesmente, um elemento que nós temos para obter respostas de Deus. Embora a fé traz respostas de Deus. A fé, ela não é simplesmente algo que te dá uma ferramenta para que você obtenha resultados na sua vida. Embora a fé também te traz resultados. A Bíblia diz, querido, que quando Jesus estava diante de uma pessoa, um paralítico, um enfermo, um cego, um surdo, Jesus perguntava a ele: você crê que você pode ser curado? Então seja conforme a sua fé. A fé produziu o resultado daquilo que eles criam em Jesus. Mas a fé é muito mais do que produzir resultado. A fé é muito mais do que um dispositivo que nós acionamos para entrarmos em um outro lugar. A fé é um estilo de vida para quem nasceu de novo. Se você nasceu de novo, andar por fé faz parte do teu viver, do teu caminhar. Você levanta por fé, você anda por fé, você trabalha por fé, você relaciona por fé. A sua vida é uma vida de fé, porque você está em Cristo. E estar em Cristo é viver a fé, é viver uma vida onde você não está condicionado às circunstâncias e condições que muitas vezes nos limita no nosso entendimento, no nosso ambiente físico. Estar em Cristo, queridos, é ter uma vida de fé, e ter uma vida de fé é você estar sujeito a qualquer momento viver algo sobrenatural na tua vida. É você estar sujeito a qualquer momento aquilo que está embaixo passar para cima. É você estar sujeito a qualquer momento uma situação que está um caos se tornar em uma plena alegria. Essa palavra fé do grego quer dizer pistis. Pistis. No grego ela quer dizer pistis, que quer dizer plena convicção. No Aurélio, essa palavra fé quer dizer confiança, certeza, crença. Se nós colocarmos o sentido da palavra original e o sentido da palavra do nosso idioma, da interpretação literal, nós vamos ver, queridos, a diferença da profundidade que uma tem da outra. E é nessa profundidade que nós precisamos entender que é onde que Deus quer trabalhar em nossa vida. E aonde Deus quer que nós aprendamos a viver com Ele. É só você pegar a sua palavra e colocar a palavra de Deus diante dela. A sua palavra, a sua verdade, ela tem um nível. A verdade, a palavra de Deus tem um outro nível. Assim é a tradução do nosso dicionário português, língua portuguesa, para o grego, para o original. Nós vemos o quanto é mais profundo a plena convicção. Essa palavra plena convicção é o mesmo que você dizer que não há erros.
isento de qualquer possibilidade de erro. E quando nós olhamos em Hebreus capítulo 11, no verso 1, nós vemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, quando fala sobre a fé, quando ele começa a explicar sobre a fé, ele fala exatamente desse significado original, que é pistes, que quer dizer plena convicção. É uma convicção inegociável, irmãos. Esse é o nível de fé, é o tipo de fé pelo qual está disponível a nós, para nós vivermos como aqueles que nasceram de novo. Querido, nós não temos dimensão do poder de Deus que há em nós através da nossa fé. Sabe do que Deus pode fazer através de nós, por essa fé que nós temos em Cristo? Se até o próprio diz que aquele que está no Senhor, Ele fará as obras que Ele fez, e obras ainda maiores farão aqueles que creem no meu nome. Queridos, no Senhor nós podemos fazer proezas. No Senhor, através da fé dEle em nós, irmãos, nós não estamos limitados às nossas condições. Não é a nossa condição humana que determina onde nós podemos ir. Não é a nossa condição intelectual que determina o que podemos ser. O que determina o que nós podemos ser e o que nós podemos ir é o quanto nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. No processo de uma manifestação da fé, ela passa pelo nosso entendimento. A fé, em primeira instância, ela é racional. A fé, em primeira instância, ela é racional, porque quando você ouve, passa pela sua mente. Porque se você não entende aquilo que você ouve, como que você vai crer? Então, queridos, no primeiro passo a respeito da fé, ela passa por um processo racional. Mas a fé na nossa mente não é suficiente para produzir o que ela pode produzir em nós e através de nós, quando nós entendemos sobre que nós precisamos manifestar essa fé. Existem dois tipos de fé: a fé mental, que é aquela que nós concordamos na nossa mente a respeito da palavra de Deus. Eu creio que todos nós aqui concordam que Jesus é bom, que o Pai é bom, que Jesus tomou sobre Ele todas as nossas dores e enfermidades. Todos nós aqui concordamos que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Todos aqui nós concordamos que pela palavra de Deus, se nós cremos e confessarmos, nós seremos salvos. Todos nós concordamos aqui a respeito de tudo aquilo que Jesus fez, a respeito de tudo aquilo que nós vemos como milagres de Deus na Bíblia: o mar vermelho que se abriu, a nuvem de glória. Todos nós concordamos nisso. Isso está muito claro na nossa mente, isso está muito forte na nossa mente. Mas estar na mente não é suficiente para que você viva. Para que nós possamos viver, nós precisamos manifestar isso. Isso precisa sair para uma ação, para uma atitude acerca daquilo que a palavra de Deus diz. Porque se isso não se tornar uma atitude, nós simplesmente iremos ter isso na nossa mente. Não adianta você saber de tudo e não desfrutar de nada.
A fé é entendida na mente, mas ela é manifestada quando nós decidimos praticar aquilo que ouvimos. Ela é recebida na mente, nós ouvimos, a nossa mente entende, mas agora precisa ser manifestada através da nossa prática. Tiago capítulo 1, no versos 22 diz: não sede simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes. Mais praticantes. Abre lá comigo, Tiago 1, 22, vamos ver. Tem uma parte no finalzinho desse versículo que eu não me lembro, mas esse finalzinho desse versículo 12 é fantástico. Tiago 1, 22. Tiago 1, 21. É o 22 mesmo. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Enganando-vos a vós mesmos. Entenda isso. Muito mais do que saber é praticar. Muito mais do que você saber a verdade, é você praticar a verdade. Tiago, ele nos dá uma instrução, queridos, a respeito dessa prática. E nós só iremos viver os benefícios da fé quando nós decidimos a praticar. Quando nós colocarmos em prática aquilo que nós recebemos na palavra de Deus. Aquilo que nós cremos da palavra de Deus. Há esses dois tipos de fé, essa fé mental, que concorda com a verdade da palavra de Deus. Mas há esse outro tipo de fé, que ela é manifestada através da prática da palavra de Deus. E aqui, queridos, está um divisor para as nossas vidas. Nós já ouvimos muita coisa, mas se nós não colocarmos isso em prática, isso vai passar para a nossa vida, pela nossa vida, e nós não iremos desfrutar disso. Um dia eu vi um pregador dizendo que não ia mais pregar o evangelho na igreja, porque ele tinha 40 anos de ministério, já havia pregado não sei quantos sermões, já havia falado tantas coisas, já havia entrado em tantos assuntos, mas ele via que pessoas daquelas épocas, de quando ele iniciou ainda, estavam vivendo a vida completamente rasa. Ele disse: como que essas pessoas estão vivendo assim, depois de tantos anos que elas estão ouvindo as mesmas palavras? Aí ele disse que não mais ia parar, ele ia parar de pregar o evangelho na igreja por causa disso. Mas ele não estava dizendo que essa seria a atitude dele, mas ele estava fazendo uma reflexão acerca de como nós temos informações, como nós sabemos das coisas, como nós temos conhecimento das coisas, e muitas vezes nós não as desfrutamos, por quê? Porque nos falta prática, nos falta ousadia. A Bíblia diz que nós não recebemos o espírito de escravidão para estarmos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de ousadia e de moderação. Sabe, queridos, enquanto nós não ousarmos a crer de verdade e praticarmos esta palavra de verdade, nós não iremos desfrutar do que ela pode produzir em nós. Quando você devolve o seu dízimo, é muito mais do que simplesmente você devolver o dízimo porque você acha que é correto, porque você está ouvindo que é certo. Devolver o dízimo, trazer a oferta, são atitudes de fé. São atitudes de fé que você tem. São atitudes de fé que você dá. É a mesma forma que você tem de orar,
e declarar a cura sobre a sua vida. É a mesma fé que você usa para salvação. É a mesma fé que você usa para expulsar um demônio. É a mesma fé que você usa para suportar as tentações. Resistir às tentações e suportar as provações. Há dois tipos de verdade, a verdade natural e a verdade espiritual. A verdade natural, ela é fundamentada em 5 sentidos. Naquilo que vemos, naquilo que tocamos, naquilo que ouvimos, naquilo que falamos. Ela é movida pelo nosso âmbito natural. Há uma verdade natural sobre todas as coisas. Sim, Lázaro estava morto. A filha de Jairo também estava morta. Não tem como nós negarmos a verdade natural. Mas há uma verdade que está sobre a verdade natural, que é a verdade espiritual. E elas estão em contrastes, elas estão em paralelos. Porque a verdade natural não anula a verdade espiritual. E da mesma forma, a verdade espiritual não anula a verdade natural. Mas assim como a verdade espiritual é mais alta do que a verdade natural, quando nós nos movemos em fé, a verdade espiritual governa sobre a verdade natural. Quando nós praticamos em fé, quando nós praticamos a fé na palavra, a verdade espiritual, ela anda sobre a verdade natural. Ela governa a verdade natural. Ela está sobre a verdade natural. Um exemplo clássico disso, queridos, é quando nós olhamos a vida de Tomé e de Abraão. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 20. João, capítulo 20. Os versos 24 ao verso 29, diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Dizia-lhes, pois, outros discípulos, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vi o sinal dos cravos nas mãos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. No verso 26, 8 dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. 28, respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Aqui nós vemos as duas verdades em paralelo, e os dois tipos de fé em paralelo. Nós vemos Tomé falando, ouvindo acerca do que os discípulos disseram, que o Senhor estava no meio deles, e ele, ao mesmo tempo, ele não creu, e ele então remeteu a sua fé simplesmente à condição natural. Sabe, queridos, a fé de Tomé, ela era baseada nisso: se eu não ver, se eu não tocar, certamente eu não vou crer. Muitas vezes,
a nossa fé, ela está simplesmente atingindo esse nível. Nós precisamos ver para crer. Mas olha, se você nasceu de novo, eu tenho uma boa nova para você. Há um outro nível para você que diz que você precisa crer para ver. Assim como Jesus disse para Marta: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Então, queridos, a fé natural, ela está dentro dessa verdade contemplativa, onde nós vemos, onde nós tocamos, essa verdade natural. E aí aonde muitas vezes nós deixamos de permanecer, de perseverar na fé que nós recebemos pela palavra. Porque se nós não vermos acontecer, nós desistimos. Se nós não vemos os resultados, nós paramos. Se nós não vemos o negócio mudar do dia para a noite, a gente muda. Ver para crer não é o melhor de Deus, mas é bíblico. Ver para crer não é o melhor de Deus. O melhor de Deus é nós crermos para vermos. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, que eu vivo por fé e não por vista. Vivemos por fé e não por vista. Paulo estava dizendo, nós vivemos por aquilo que cremos no Senhor e na sua palavra, não por aquilo que nos é aparente. Ver para crer não é o melhor de Deus para nós, mas é bíblico. Deus vai permitir que algumas coisas você veja para que você creia, mas na maioria delas você vai ter que crer para ver. E quando você começar a andar com Deus, isso aí vai se tornando ainda mais intenso na sua vida. Deus sempre vai esperar de você uma atitude, para que você possa crer, para que você possa ver aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Os inícios da nossa fé sempre vêm pelo ver para crer. Mas quando você começa a dar uns passos na presença de Deus, as coisas se invertem. Você vai começar a crer, vai precisar a crer primeiro, para você ver. Glória a Jesus. Em João 4:48, diz assim: então Jesus lhes disse, porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Vamos ver lá um pouquinho antes, para vocês entenderem de que Jesus estava falando aqui. João 4, vamos ver o 45. João 4:45. Assim, pois, chegou a Galileia, os galileus receberam porque tinham visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém na ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Seguindo, foi então outra vez a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. 47. Quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse e lhe curasse o filho, pois estava à morte. No 48, então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Sabe, queridos, esse oficial, ele não era um cristão, mas ele tinha na sua casa o seu filho, que estava com um problema, que estava com uma enfermidade. E ele ouviu falar que o que tinha acontecido ali, em Caná da Galileia. E então Jesus faz essa afirmação, olha, se vocês não virem os sinais e os prodígios, vocês então não crerás. Sabe, muitas vezes, querida, a nossa fé, ela só atinge isso aí. A gente precisa ver os sinais, para a gente começar a crer
naquilo que Jesus pode fazer, mas na sua mente você tem certeza que Jesus pode fazer. Mas por que que isso só fica na nossa mente? É porque nós não estamos praticando aquilo que a palavra de Deus diz. Porque quando nós praticamos, nós começamos então a desfrutar daquilo que a palavra de Deus diz. Em João 2, no verso 23, vamos ver a partir do verso 20. João 2, 20. Se eu não me engano, está falando sobre a mesma coisa. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu levantarás em 3 dias. No verso 21. Mas ele falava do santuário do seu corpo. No 22, quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, seus discípulos se lembraram, e de que dissera isso, e creram na Escritura, e na palavra que Jesus havia dito. Verso 23. Ora, estando ele em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Isso foi um outro acontecimento. Em João capítulo 2, aí sim fala novamente da manifestação do milagre do vinho, que muitos creram em Jesus, depois que eles viram aqueles sinais. Sabe, queridos, é bíblico nós vermos para que crer. Mas entenda uma coisa, se você quiser entrar em novos lugares em Deus, se você quiser viver coisas mais profundas do Senhor, não espere ver para crer, mas creia e comece a andar nisso, e comece a praticar isso, para que você veja o que Ele te disse que faria. A fé, queridos, a fé mental, ela vai entrar em questionamentos, porque ela é simplesmente irracional. Ela quer uma resposta convincente a ela. Mas quando a fé, ela é manifestada pela prática da palavra, como uma criança, que é simples, que não é questionável, mas ela sim, ela crê e pratica, ela então vai começar a viver e a manifestar aquilo que a fé dela tem pela palavra de Deus. Agora, quando nós olhamos sobre a fé de Abraão, queridos, era uma fé baseada na palavra de Deus, mas não somente baseada na palavra de Deus, mas ela era uma fé que era praticada, é fundamentada na palavra de Deus. Ela não estava condicionada às circunstâncias. É o tipo de fé que agrada a Deus. É o tipo de fé, sabe, que mexe com Deus. É a fé daquele centurião, que quando ele foi até Jesus, para que Jesus pudesse dar uma palavra para o seu servo, Jesus olhou e falou assim, olha, eu não vi fé como essa. Em toda Jerusalém eu não havia visto fé como essa. Ele só precisava de uma palavra. Jesus não precisava ir aonde ele estava, porque aquilo para ele era uma verdade. Em Romanos capítulo 4, no verso 19, olha o que diz aqui a respeito da fé de Abraão. Nós sabemos muito bem, queridos, sobre Gênesis 12, quando Deus chama Abraão. E quando Deus chama Abraão, Deus já começa com um nível hard. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a casa do teu pai. Sai da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Para onde? Não sei. Você vai dar o primeiro passo que eu vou te mostrar. A fé de Abraão, ela não começou vendo para crer. A fé de Abraão começou crendo para ver. Queridos, se você quiser viver coisas mais profundas em Deus, esteja pronto para crer para ver. Decida crer primeiro.
decida a dar passos primeiro. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, e o povo murmurando, reclamando, Moisés foi falar com Deus de novo, e Deus falou assim: Moisés, por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Ande, entre, dê o passo. No verso 19, 4:19 de Romanos, diz assim: e sem enfraquecer na fé, considerou seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Essa parte B do versículo que diz, considerou seu próprio corpo já amortecido, pois tinha 100 anos, era quase de 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Essa parte, querido, está falando sobre a circunstância, sobre a verdade natural, sobre a fé que é mental, sobre aquilo que nós vemos simplesmente e enxergamos a circunstância. Entenda isso, queridos, deixe isso entrar no seu coração nessa noite. O amortecimento do ventre de Sara e a idade de Abraão não foi capaz de segurar a fé de Abraão. O amortecimento do ventre de Sara e a idade avançada de Abraão não foi capaz de limitar o cumprimento da palavra de Deus sobre Abraão. Paulo, quando orou ao Senhor a respeito do espinho na carne, e o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. O espinho na carne de Paulo, alguns dizem muitas coisas, muitos teólogos têm muitos pensamentos a respeito do que seja o espinho na carne de Paulo, mas uma coisa eu sei: o espinho da carne de Paulo não foi capaz de limitar Paulo para não cumprir o que Deus havia dito a Paulo. Entenda isso nessa noite, querido, pegue isso no seu espírito nessa noite. A sua limitação não é capaz de te impedir cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida. A tua limitação não é capaz, se você crê. Se você crer, se você começar a andar por essa verdade, a sua fé te fará sobressair sobre as suas limitações. A sua fé te fará sobressair sobre as suas circunstâncias. A tua fé não anula as suas circunstâncias, mas ela te faz andar sobre elas. Oh! Entenda isso nessa noite. Pegue isso no seu espírito. Eu não sei qual é a limitação que você chegou aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei: ela não é capaz de te parar. Ela não é capaz de te parar. Se você decidir viver uma prática de fé. As limitações do corpo de Abraão e de Sara não foram capazes de impedir o nascimento de Isaac. Não foram capazes de impedir o cumprimento da palavra sobre ele. Qual é a sua limitação? É a sua verdade natural? Há uma verdade que está sobre ela. E é essa verdade que você precisa se apegar. Porque nós somos o povo da fé. Nós somos chamados para viver pela fé. E nós não iremos recuar. Fé é o nosso estilo de vida. Fomos chamados para viver pela fé. Ah, pastor, o senhor não sabe. Mas uma coisa eu sei: se você crer, praticar, andar nessa verdade, que é a palavra de Deus para a tua vida, o que eu não sei se submeterá
a verdade da palavra de Deus. Ah, pastor, você não... A minha família, eu vim de uma família pobre. Eu vim de uma família desequilibrada. Eu vim de um relacionamento complicado. Ah, pastor, eu sofri tanto, eu já passei por tantas situações. Ah, o médico já me disse isso. O médico já me disse aquilo. Eu não estou desconsiderando, descartando essas verdades naturais da sua vida. Mas eu quero que você aprenda a considerar mais a verdade de Deus para a tua vida, do que as verdades naturais que te limitam. Do que as verdades naturais que te segura, que te oprime, que te machuca, que te prende. Porque se eu fosse dar ouvidos a todas as verdades naturais da minha vida, talvez nós nunca teríamos nos conhecido. Verso 17, Romanos 4, 17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações se constituir perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. Sabe, queridos, isso é muito poderoso. É muito poderoso. O que não é na sua vida? Ah, pastor, não é tanta coisa. Comece a ver isso como é. Comece a chamar. Pastor, como que eu chamo? Abra a sua boca. Ninguém chama de boca fechada. Nós somos muito bons para murmurar. Nós somos muito bons para reclamar. Nós somos muito bons para achar dificuldade nas coisas. Nós somos muito bons para achar problema. Nós somos muito bons nessas coisas. Mas olha, eu quero te dar nessa noite um desafio. Seja melhor em chamar as coisas que não são, como se elas já fossem. Seja melhor, sabe, seja melhor em fazer o que está escrito em Colossenses capítulo 3, no verso de número 1, se vós já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Porque Efésios capítulo 2, no verso de número 3, Efésios capítulo 1, verso 3 diz: porque fostes abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pare de ficar preso no meio das circunstâncias e comece a chamar aquilo que já é seu. Comece a chamar aquilo que já te pertence. Comece a liberar uma palavra de fé, porque quando você libera a palavra de fé, você começa a manifestar a fé que você tem na palavra de Deus. A boca fala aquilo que está cheio o seu coração. Crie, por isso falei. 2 Coríntios capítulo 3, o verso 18, crie, por isso falei. No que você crê, chama isso para fora. Traz a existência. Voltando lá no versículo 17. Que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Irmãos, quantas vezes aquilo ali não era? Eu tenho fotos, irmãos, onde eu estou ali naquele lugar olhando, só tinha um mato, encostado na parede, e não era. Eu poderia ter ficado no não era. Você pode ficar na enfermidade, você pode ficar na miséria, você pode ficar no problema que você está vivendo, você pode ficar na sua circunstância. É uma escolha sua, mas se você quiser ir para um outro lugar, há coisas poderosas de Deus para a tua vida.
Há coisas que os olhos naturais não veem. Há coisas que a mente humana ainda não consegue processar. Mas a fé traz vida a essas coisas. Hoje eu passo na porta, diz, ainda não está do jeito que eu quero. Então continue. Continue. Porque em breve, o que não era, se torna realidade. Por quê, queridos? Porque essa é a fé que nós recebemos. Essa é a fé que nós recebemos. Se nós tivéssemos uma balança em casa e colocássemos na balança o que é de murmuração e reclamação e o que é de fé, o que pesaria mais na sua vida? Está aí uma resposta, porque muitas coisas não têm acontecido. Está aí uma resposta. Está aí uma resposta. Por que muitas coisas parece que não rompe, não sai do lugar? Isso aqui, queridos, é o que me marca. Capítulo 4, versículo 20 e 21 de Romanos. Olha o que diz aqui. Contudo, à vista da promessa de Deus, ou seja, à vista daquilo que Deus havia dito a ele, não vacilou por incredulidade. Antes, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Volta um pouquinho no 20, no 21, no 20. Antes, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Entenda isso, a murmuração nunca pode te ajudar. A reclamação nunca pode te ajudar. O questionamento nunca pode te ajudar. A dúvida nunca pode te ajudar. Mas se você começar a dar glória a Deus, se você começar a crer, mesmo não vendo, no meio das circunstâncias, se você começar a chamar a existência, mesmo não vendo, a fé é uma loucura mesmo. As coisas de Deus são loucura mesmo. Sabe, não dá para a gente negociar isso, irmãos, não dá. Não dá. Não dá para a gente negociar isso. Esse evangelho raso, de que você só vai viver aquilo que está na sua mente. Irmãos, isso é muito raso, está limitando a Deus ao que você entende. Sabe, nós somos muito pequenininhos em relação à mente de Deus. A Bíblia diz em Isaías 55, versos 7 e 8, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então, se você se limitar a Deus a você, o seu Deus é muito pequeno. No verso 21, contudo, à vista, e estando certíssimo, eu acho tremendo quando a Bíblia coloca essas palavras assim, tão contundente, certíssimo, ou seja, para que não haja nenhum pingo de dúvida, e estando certíssimo de que Deus, é aqui, queridos, aonde me marca, tudo que você vai viver, em Deus, você tem um aval do próprio Deus. Abraão está dizendo aqui, olha, eu só pude crer em tudo isso, eu só pude ir até onde eu fui, eu só pude responder como respondi, eu só pude dar continuidade a tudo isso, porque estando certíssimo de que Deus tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É que você está, meu Deus, você está dizendo para Deus, que você só vai crer
Você só vai andar, você só vai prosseguir, você só vai decidir, só vai praticar, porque foi Ele quem disse. E quando você faz isso, não está mais nas suas mãos, está nas mãos de quem te prometeu. Não está mais nas suas mãos. Eu acho que esse é o grande problema, né? Porque quando sai da nossa mão, ai Jesus. Quando sai da nossa mão, opa! Até aqui vai, Jesus. Enquanto eu estou junto do negócio para controlar a situação, está tudo tranquilo. Mas quando o negócio passa do lado de lá, só para o Senhor tomar conta, às vezes esse é o nosso maior conflito. Mas olha, eu quero dizer algo para você. Se você tem medo de ficar na mão de Deus, entenda, Ele é mais justo do que você. Ele é mais fiel do que você. Ele é melhor do que você. Ele é mais bom do que você. Os planos dele são melhores do que os seus. As vontades dele são melhores do que as suas. Tudo dele é melhor do que o nosso. Abraão, irmão, descansou. Abraão descansou. Abraão, queridos, não estava se esforçando para crer, mas Abraão estava descansado, porque ele sabia da credibilidade de quem o havia prometido. Às vezes, irmãos, nós sofremos tanto com decepções de acreditar em X, Y, W, e somos muitas vezes frustrados por isso. Entenda isso. Não leve as suas experiências de frustrações humanas em comparação ao que Deus te disse. Porque Ele não é como eu e você. Porque o que Ele compra, o que Ele diz, Ele também é fiel para fazer. Porque o que Ele promete, Ele é fiel para fazer. Abraão, queridos, estava com a sua fé alicerçada em 2 pilares. Que Deus era capaz de cumprir o que Ele dissera. 2, que é a vontade de Deus cumprir o que Ele dissera. Amém? Vamos colocar de pé? Feche os teus olhos. Você já tem dentro de você, pela fé que você recebeu de Deus, quando você se entregou para Ele, você já tem dentro de você toda a condição que você precisa para viver aquilo que Ele tem para a sua vida. As suas crises passarão entre as suas entregas e renúncias, porque acerca do que Deus te falou, já está certo. Acerca do que Deus te disse, já está feito, já está pronto. Só se manifesta quando você permite. Com Deus está tudo certo.
Ele não desistiu, Ele não mudou. As palavras dele são as mesmas, os propósitos dele são os mesmos. O sonho dele para você ainda é o mesmo. Com Deus está tudo certo. Ele é o mesmo que te curou naquela cruz. Ele é o mesmo que te salvou. É o mesmo que tomou sobre ele das maldições. Ele é o mesmo que te fez justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele é o mesmo que te aceitou. Ele é o mesmo que te reconciliou. Ele é o mesmo. A palavra dele é a mesma. Ele não mudou com você, porque ele é imutável, ele não pode mudar. O caráter dele é imutável. O caráter dele é imutável, ele não pode mudar. E se ele não muda, a palavra dele não muda. Passa céus, passa a terra, mas as palavras dele permanecerão. A crise que talvez você se encontre nessa noite seja entre a verdade natural e a verdade espiritual, ou entre a fé mental e a fé que se manifesta pela prática. Espírito de Deus, Espírito Santo, com os teus olhos fechados, comece a adorar o Senhor aí. Comece a adorar o Senhor aí no seu lugar. Comece a falar com Ele, o teu Pai. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Hoje
creio que Tu és fiel, Senhor. Tu és o mesmo Tu és fiel, Senhor. hoje para sempre. Creio que teu sangue é o que basta para mim. As minhas verdades naturais não podem anular as verdades espirituais que eu tenho de Deus. E são as verdades espirituais que eu tenho de Deus que são capazes de me levar a viver tudo que Deus tem para mim, tudo que Deus preparou para mim, tudo que Deus planejou para mim. Entenda isso. Não são as verdades naturais que determinam aquilo que você vai viver e que você vai ser. Se você quiser ficar preso nelas, você pode. Mas se você quiser dar ouvidos às verdades espirituais de Deus, elas te farão andar, sobressair sobre todas essas verdades naturais que te limitam, que te seguram, que te prendem. Ah, pastor, você não sabe o que eu vivi. Mas a Bíblia diz, querido, que Ele é quem vivifica os mortos. É Ele quem dá vida onde não tem vida. É Ele que faz aquilo que traz à existência aquilo que não existe. É Ele que muda as circunstâncias, as situações, as estações. Está no poder dEle, está nas mãos dEle. E se for necessário Ele ter que mudar tudo por causa da palavra dEle, Ele vai mudar. Se for necessário Ele fazer de novo, Ele vai fazer. Oh, se for necessário, eu não sei o que precisa ser feito, mas uma coisa eu sei: se você permanecer no que Ele te disse, Ele vai fazer o que for necessário. Certa vez Moisés perguntou: Senhor, quando eu chegar diante de Faraó e ele me perguntar quem é o Senhor, o que eu vou dizer para ele? O Senhor olhou para ele e falou assim: diga a ele que eu sou. Diga a ele que o eu sou me enviou a voz. Moisés saiu dali e foi até ter com Faraó. Pastor, mas o que diz eu sou? Eu sou quer dizer, eu me torno naquilo que você precisar. Quando você tem uma palavra de Deus, querido, Deus fará com que todas as coisas cooperem para o teu bem, daqueles que são chamados segundo o propósito dEle. O meu sou me enviou a voz. Eu me torno lá, se você, Moisés, precisar que eu seja. Se precisar que eu transforme a água em sangue, eu vou transformar a água em sangue. Se você precisar que eu envie rãs para lá, eu vou enviar rãs para lá. Se você precisar que eu envie pulgas e piolhos, eu vou enviar. Moisés, o que você precisa? No que você precisar, eu vou me tornar. Porque você está debaixo da minha palavra. Você está debaixo da minha verdade. E a minha verdade está sobre toda a verdade humana. Hey! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se apegue à verdade de Deus. Se apegue à verdade de Deus.
Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus.